Irmão do pastor Aldenor, Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 4. Temos acompanhado o livro de Neemias. Quando o pastor Aldenor se ausenta aqui, ou o pastor Brainer precisa se ausentar lá no Alto Branco. Nós temos caminhado nos textos de Neemias. Neemias capítulo 4, versículos do 1 ao 23. Prestem atenção, meus irmãos, à palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo, e a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para se desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tomarão contra vós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e a outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingiam os seus lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis convosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também, aquele tempo, disse o povo: cada um com o seu servo, fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra.
e nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, por todos os momentos, Senhor, até aqui. E nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos mais uma vez por meio da pregação da tua palavra. Que eu não seja, Senhor, um impedimento para que os teus filhos escutem com clareza, mas pelo contrário, Senhor, que eu seja fiel aqui ao texto escrito pelo pastor Aldenor e que certamente, Senhor, servo do Senhor, fiel à tua palavra, por meio desse texto, dessa instrução, dessa pregação, o teu povo será beneficiado. Essa é a nossa oração, Senhor. Prepara o coração do teu povo, cativa, Senhor, a nossa mente para prestarmos atenção. Oramos isso, Senhor, no nome do teu Filho. Amém. Meus irmãos, o livro de Neemias é assim intitulado em virtude da sua autoria. Neemias, filho de Acalia, era um judeu no exílio que trabalhava como um copeiro do rei Artaxerxes. Sua família permanecera na região da Pérsia, mesmo após o decreto de Ciro, que autorizava o retorno dos judeus a Jerusalém. O livro, ele registra o trabalho da reconstrução ou da restauração dos muros da cidade de Jerusalém, das reformas sociais, mas também das reformas religiosas que estavam acontecendo. A reinstituição do culto, conforme ordenado por Deus, e a guarda do Shabá, do dia de descanso, fazem parte das ações necessárias para o restabelecimento da cidade de Jerusalém como a grande cidade do Deus Javé. Observe que esse período foi um período de turbulência, de perseguição, de isolamento, pois apesar do consentimento e apoio do rei, Neemias tem que enfrentar a oposição de povos que se encontravam ao redor de Jerusalém, inimigos declarados do Deus de Jacó. O capítulo 4, que acabamos de ler, trata do momento em que, após iniciarem a reconstrução dos muros, das torres, das portas, Neemias e o povo tiveram que enfrentar a oposição e a perseguição, e não só isso, o escárnio dos seus inimigos. Observe também que não estava nada fácil para eles. Na verdade, tratava-se de uma tarefa extremamente difícil, cansativa, desgastante em todos os aspectos, e que agora envolvia um outro problema: a ira e a ameaça de ataque dos seus inimigos. Meus irmãos, olhem mais uma vez para a sua Bíblia o que diz o verso 1 do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Isso nos leva, meus irmãos, ao primeiro destaque dessa manhã. A vida cristã é uma guerra constante. A vida cristã é uma guerra constante. Todo aquele que busca viver uma vida para a glória de Deus, todo aquele que procura pela pureza, por uma vida justa, digna e agradável diante de Deus, causa furor ao inimigo. Vejam, o texto diz que Sambalate, o horonita, governador de Samaria, ao ouvir notícias acerca da edificação dos muros, ardeu em ira. Ele estava furioso. Observe que Sambalate está furioso por 3 razões. A primeira delas, o avanço da obra de Deus. O inimigo sempre fica furioso, cheio de ira com o avanço da obra de Deus. A restauração de Jerusalém causa profundo ódio nos inimigos. Sempre que a igreja de Deus se levanta para uma grande obra, o inferno todo se agita. O mundo se levanta contra. E, às vezes, até os nossos vizinhos. Há uma conspiração de todos contra ela, a igreja. Observe que foi assim também com Davi. Ao ver que Davi era agraciado por Deus, Saul ficou irado e tentou matá-lo. Veja o que diz o texto de 1 Samuel, abram comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 7
a 8. 1 Samuel 18, versículos de 7 a 8. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam uns às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? O inimigo furioso rapidamente procura se organizar e atacar. Ele não perde tempo. Observe que Sambalate rapidamente convoca os povos vizinhos a fazerem um grande cerco. Tobias ao leste, os arábios ao sul, e além disso somavam-se também a eles os amonitas e os adoditas. Todos eles se opunham à reconstrução dos muros. Todos eles odiavam Israel. Ver o povo de Deus se reestruturando, era uma grande ameaça. Sigamos agora, meus irmãos, para o verso 2 do texto. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Observem que assim como Davi havia enfrentado forte oposição para assumir o reino, Neemias também enfrentava uma forte oposição para reconstruí-lo. O que fez Davi consoante a Neemias para não se abater? Mas para se preservar na boa obra, se preservar na obediência da sua vocação. O que eles fizeram? Eles oravam. A oração é a resposta. Tanto Davi quanto Neemias, nos momentos de aflição, oravam. Spurgeon dizia que a oração cria laços de seda que unem o coração do homem a Deus. É por meio da oração, irmãos, que desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus. E essa é a segunda causa da fúria do inimigo. Se a primeira causa é o avanço da obra de Deus, a segunda causa da ira do inimigo é quando os servos do Senhor têm uma vida íntima com Deus. Uma vida íntima com Deus é causa da fúria do inimigo. Verso 3 de Neemias 4. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Meus irmãos, os inimigos tentam, por meio do escárnio, causar temor e insegurança em Neemias e desanimar o povo. Tentam expô-lo ao ridículo, para que assim abandonem os seus propósitos. Caçoar alguém, ridicularizar alguém, faz com que a pessoa se sinta inferior. O complexo de inferioridade causa insegurança e desânimo. Neemias percebeu esse risco. Ele viu que esse ataque poderia trazer problemas de ordem espiritual para o povo. Mas observem que Neemias não procurou fazer nenhum discurso motivacional apenas. Ele não mandou reunir o povo para lhe dizer palavras de confiança. A primeira atitude de Neemias, que Neemias tomou, foi orar. Veja o que diz o versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Neemias ora e pede a Deus que os destrua. Não só porque os inimigos estavam os perseguindo, mas porque caçoavam do próprio Deus. A oração, meus irmãos, é a coisa mais prática que podemos fazer na crise. A oração é a coisa mais prática que podemos fazer na crise. Tomando mais uma vez o exemplo de Davi,
vemos que ele constantemente orava. No Salmo 54, versículo 2 diz: ó Deus, ouve minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Jesus, da mesma forma, constantemente orava. Ele orava publicamente e também reservadamente. A oração de Jesus era tão piedosa e diferente que os seus próprios discípulos percebem que não sabiam orar corretamente e então pede para que seu mestre os ensine. Jesus então ensinou os discípulos a orar. E ele mesmo dava constante testemunho da importância da oração. Ele mesmo orava ao Pai. Observe que no momento mais difícil da sua vida, no momento de maior aflição da sua vida, um momento de angústia, no Getsêmani, diante do cálice da ira de Deus, Jesus orou. Em Mateus 26, 39 diz: prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, a oração nos capacita a dar vazão ao que sentimos. E nos capacita a olhar o problema na perspectiva de Deus. A oração é parte imprescindível da vida de todo homem, de toda mulher piedosa. A oração é como as vestes da nossa alma. No entanto, a oração não substitui a ação. A oração não anula a necessidade da atividade. Quando oramos, nossa ira e nossos ressentimentos se dissipam, se desfazem, e assim então podemos pensar em uma solução de como combater as investidas do inimigo. Foi o que Neemias fez. Após orar, recobrou o ânimo. Olha o que ele diz no versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Não fomos chamados para contar os inimigos, e nem muito menos para temê-los, meus irmãos. Fomos chamados para fazer a obra de Deus, apesar de todas as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia. Concentremos-nos em Deus, na sua obra, e não teremos tempo de sermos distraídos. Lembre-se que as investidas dos inimigos não cessam. Neemias teve que convocar o povo a ficar atento e preparado para a batalha iminente. O povo teve que vigiar constantemente para não dar brecha, preparado sempre para o combate. A vida piedosa é um grande motivo de ira do inimigo. Aqui nós chegamos à terceira razão de ira do inimigo: a vigília constante do crente piedoso. A vigília constante do crente piedoso é motivo da ira dos seus inimigos. Neemias 4, versículos 7 a 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para desviarem o seu intento. Meus irmãos, observe que os inimigos procuraram atacar Neemias e o povo de várias formas. Por meio do escárnio público, por meio da confusão e também por meio do ataque físico. Cada um mais perigoso que o outro. Vejam, a confusão plantada pelos inimigos por meio de boatos, de fofocas, visava desanimar e desestabilizar o povo. Essa confusão fez com que vários factoides, ou, nos dias de hoje, fake news, circulassem, desestabilizando aqueles que vinham trabalhando. Essa era uma estratégia do inimigo para pegá-los distraídos, desatentos, preocupados com outras coisas. Observe que um ataque relâmpago, em meio a uma situação como essa, colocaria todos os esforços por terra. Eles certamente matariam todos os judeus e conseguiriam seu intento maior, que era paralisar a obra. Diante dessa situação, então Neemias convoca o povo a ficar vigilante. Passaram a trabalhar com ferramentas em uma mão
e na outra mão, armas. De dia e de noite era necessário vigiar. Essa era a maior defesa de suas vidas, das suas casas, da obra de Deus. Caso não vigiassem, a derrota era certa. Versículos 8 e 9. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós orávamos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Observe o cenário em que o povo estava. Cansaço físico, cansaço mental, sem forças, muitos escombros, inimigos ao redor. A conclusão para este cenário é clara. Olha o que diz o verso 10. Já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito. E nós não poderemos edificar o muro. Dwight Moody dizia que o maior obstáculo de uma obra são os obreiros. O maior obstáculo de uma obra são os obreiros. Um povo desanimado sempre olha para as circunstâncias, sempre olha para as dificuldades, olha para os problemas ao invés de olhar para a obra do Senhor. Preferem ouvir a voz dos inimigos do que ouvir a voz do Senhor. A fofoca, a boataria certamente minariam a força da obra e finalmente paralisaria essa obra. Os que moravam fora da cidade, próximo aos inimigos, traziam comentários assustadores e os espalhavam no meio do povo. Veja o versículo 11 e 12. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Meu irmão, nós somos chamados a vigiar constantemente. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 13, versículo 37, ordena que sejamos vigilantes. Em uma guerra, precisamos nos manter vigilantes, atentos a qualquer movimentação que venha nos colocar em risco. Afinal, nossos inimigos estão constantemente buscando uma brecha para nos atingir e, assim, paralisar a obra de Deus nas nossas vidas. Nesse aspecto, os problemas internos são os mais perigosos. O mais comum dos problemas internos são a fofoca, a maledicência e a inveja. Boatos são setas do inimigo. Onde prospera a boataria, a fofoca e a maledicência, acontece alarde e paralisa a obra. Neemias enfrentou esse problema e agiu de forma singular. Veja o versículo 14, o que diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias enfrentava o problema agindo de 3 formas. Em primeiro lugar, repreendeu os judeus. Não os temais. Não os temais. Em segundo lugar, ele animou o povo. Lembrai-vos do Senhor. E em terceiro lugar, ele motivou o povo: pelejai por vossas famílias. Não temas, lembra-te do Senhor e peleje pelas suas famílias. Neemias incitou o povo a lutar se necessário, mas não abdicar da obra, pois Deus estava com ele. Quando temos atitude, coragem e, acima de tudo, confiança no Senhor, o inimigo recua. Veja os versículos 15 a 18. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas.
E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Vemos que todos continuaram juntos, ali, reunidos, prontos para defender os seus lares, casas, uns aos outros e principalmente envolvidos para a obra não parar. Vigiando, versículo 23, e nem eu, nem meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. É isso, meus irmãos. Como Davi e Neemias lutaram, cada um nas suas proporções, cada um contra os inimigos do reino de Deus, nós também devemos lutar. Mas a nossa luta não é para uma conquista de terra, mas para a preservação e propagação do reino vitorioso de Deus e a coroa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa luta, meus queridos irmãos, não é realizada com armas físicas, pois, como diz Paulo em Efésios 6,12, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Nossa luta é contra o engano, contra a mentira, a prostituição, a lascívia, o escárnio, a maldade, a ganância, a iniquidade. É contra o falso ensino, é contra o culto não ordenado, é contra a piedade legalista, a autojustiça concebida. A nossa luta, meus irmãos, é pela glória de Deus, a graça e o amor de Cristo e a esperança do Evangelho que, por meio do Espírito Santo, divide juntas e medulas e transforma-nos e purifica-nos em nós mesmos. Por isso, não podemos desistir, não podemos parar, temos que perseverar na fé, tendo uma vida de oração, defendendo a nossa casa, nossa família e nossa fé, sabendo que a razão da nossa fé é Jesus Cristo e Ele jamais falha. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque por meio desse texto, nós somos animados pelo Senhor. É verdade, Senhor, que nós somos exortados a não ter a nossa vista turbada, Senhor, pelas nossas circunstâncias perto de nós, pelas circunstâncias de um país ou do mundo, mas que os nossos olhos, Senhor, devem ser guiados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra, Senhor, que precisamos fazer, realizar em Teu nome. Nos dá, Senhor, uma disposição de, no meio das aflições, em primeiro lugar, buscar o Senhor em oração. Derramar, Senhor, as nossas muitas angústias e aflições diante do Senhor. Ó Deus, nos dá um coração que busca ter total dependência de Ti, buscar a força do alto, ao mesmo tempo, Senhor, que uma disposição de vida ativa, corajosa para fazer a Tua obra. A ação e oração, Senhor. Oração porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, e ação porque o Senhor manda o Teu povo agir como soldados nessa terra e buscar o avanço do reino. Nos dá, Senhor, joelhos fortes para orar, ouvidos afinados, Senhor, para escutar a Tua palavra, forças no Senhor e confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, para que a obra continue, porque nós sabemos, Senhor, que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos disse para ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E um dia, absolutamente todos os inimigos, não nossos, mas inimigos do Senhor, serão derrotados, assim como foram na cruz e de uma vez por todas na Tua volta, Senhor. Essa é a nossa esperança.
fazer a tua obra enquanto avança o teu reino, independente dos nossos inimigos, sem temê-los, sem paralisar, Senhor, a tua obra por conta deles. Pelo contrário, buscando força no Senhor e avançando sempre. Nos dá, Senhor, essa coragem, essa intrepidez e essa esperança no Senhor que é vitorioso. Assim que nós te oramos essa manhã, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.